Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. A noite tinha chegado cedo naquele fim de março, e João Benedito sabia que alguma coisa não estava certa. Ele conhecia aquelas terras como a palma da própria mão. Tinha nascido ali na fazenda São Bento, herdada do avô, e nunca tinha visto os animais se comportarem daquele jeito. As galinhas não queriam sair do poleiro desde a tarde. O gado ficava inquieto perto da cerca do pasto do fundo e até o cachorro Trovão, que era corajoso como poucos, não parava de ganir baixinho, sempre olhando para o lado da mata fechada. Benedito estava terminando de dar a última ronda nos animais quando reparou que o silêncio tinha descido sobre a fazenda de um jeito estranho. Nem grilo cantava, nem coruja piava. Era como se a própria natureza tivesse segurado a respiração, esperando alguma coisa ruim acontecer. O homem engoliu seco e apressou o passo em direção à casa, carregando o lampião a querosene, que balançava com seus passos apressados. A propriedade tinha mais de 200 alqueires e ficava encravada entre morros cobertos de mata atlântica, longe da cidade. O vizinho mais próximo morava a uns 15 quilômetros dali, e quando a escuridão chegava, Benedito, sua mulher Aparecida e os 2 filhos pequenos ficavam completamente isolados do resto do mundo. Naquela noite, essa solidão pesava mais que o normal. Durante o dia, tinha acontecido uma coisa estranha que Benedito não tinha dado muita importância na hora, mas agora começava a incomodar ele. O velho Zé Martins, que trabalhava na fazenda há mais de 20 anos cuidando das cercas e do gado, tinha aparecido de manhã cedo com uma cara assombrada. Dizia que tinha encontrado pegadas esquisitas na beira do açude, pegadas que pareciam de gente, mas com dedos longos demais e marcas de garras na terra mole. "Patrão", tinha dito o Zé, mexendo nervoso no chapéu de palha, "eu já vi rastro de todo tipo de bicho nessa terra, mas isso aí não é de bicho que Deus fez." Benedito tinha rido na hora, falando que devia ser pegada de capivara ou alguma anta que tinha vindo beber água. Mas agora, com o silêncio pesado da noite e o comportamento estranho dos animais, as palavras do velho começavam a fazer sentido. Aparecida estava na cozinha preparando o jantar quando o marido entrou pela porta dos fundos e ela logo notou que ele estava diferente. O rosto dele, normalmente tranquilo e sereno, mostrava uma preocupação que ela não via há tempos. "Que foi, Benedito? Você tá com cara de quem viu assombração", disse ela, mexendo o feijão no fogão a lenha. "Não sei explicar direito, mulher. Os bichos estão todos esquisitos hoje. E esse silêncio, nunca vi coisa igual. Até o Trovão tá estranho, não quer nem comer a ração." Ela parou de mexer a comida e prestou atenção. Era verdade. O silêncio era pesado, opressivo. Nem o vento fazia barulho nas folhas das árvores. E cadê o Trovão mesmo? Normalmente, a essa hora, ele já estava ali na cozinha, esperando os restos da janta. "Deve ser porque vai chover", tentou ela tranquilizar o marido, mas sua própria voz saiu meio trêmula. "Você sabe como os animais ficam quando vai mudar o tempo." Benedito não respondeu. Foi até a janela da cozinha e espiou lá fora. A lua cheia brilhava no céu limpo, clareando o terreiro e parte do pasto. Mas havia alguma coisa errada com a luz dela. Parecia mais amarelada que o normal, quase alaranjada, como se tivesse sujeira no ar. E as sombras pareciam mais escuras, mais densas. "Aparecida, você viu o Trovão hoje depois do almoço?" Ela pensou um pouco. "Agora que você fala, não lembro de ter visto ele depois que você saiu para ver o gado. Por quê?" Um arrepio subiu pela espinha de Benedito. O Trovão nunca sumia assim. Era um cachorro fiel que seguia ele para todo canto.
E se alguma coisa tinha acontecido com o animal? Os dois filhos do casal, Pedrinho, de 8 anos, e Mariazinha, de 6, brincavam na sala, alheios à tensão que começava a tomar conta dos pais. Eles tinham jantado cedo e agora se divertiam com uns brinquedos de madeira que o próprio Benedito tinha feito nas horas vagas: carrinho, boneca, peão. "Papai!" chamou Pedrinho da sala. "Que barulho é aquele lá fora?" Benedito e Aparecida se entreolharam. Que barulho! Eles prestaram atenção e foi quando ouviram. Era um som baixo, quase um gemido, vindo da direção da mata. Durava alguns segundos, parava e depois se repetia. "Deve ser algum animal ferido", disse Benedito, mas sua voz não soava muito convincente. Ele conhecia todos os sons da fazenda e aquilo era diferente de qualquer coisa que já tinha ouvido. Foi quando bateram na porta da frente. Não era um bater normal desses de visita. Eram pancadas fracas, quase tímidas, como se alguém tivesse medo de acordar quem estava dormindo. O casal se entreolhou. Quem poderia ser àquela hora e, principalmente, como alguém tinha chegado até ali sem eles ouvirem barulho de motor ou pata de cavalo? "Mamãe, tem alguém na porta", disse Mariazinha, largando a boneca de pano. Benedito fez sinal para ela ficar quieta e pegou a espingarda que sempre ficava pendurada atrás da porta da cozinha. Era uma Winchester velha, mas bem cuidada, que tinha pertencido ao pai dele. Caminhou devagar até a sala, verificando se a arma estava carregada. "Quem é?" gritou ele sem abrir a porta. Silêncio. As pancadas se repetiram, sempre fracas, sempre no mesmo ritmo. 3 batidas, pausa, 3 batidas, como se fosse um código ou um ritual. Benedito chegou mais perto da porta e encostou o ouvido na madeira. Do outro lado, conseguiu escutar uma respiração pesada, irregular, como se alguém tivesse corrido muito ou tivesse alguma dificuldade para respirar direito. Havia também outro som, mais baixo, como um chiado ou um gemido contido. "Eu estou armado. Se não disser quem é, vou atirar através da porta", e ameaçou, erguendo a espingarda. A respiração parou. Por alguns segundos, tudo ficou em silêncio absoluto. Então, uma voz fraca, quase sussurrada, chegou até ele. "Me ajuda, por favor." Era voz de mulher e parecia que ela estava sofrendo muito. Mas havia alguma coisa estranha na voz, como se ela tivesse dificuldade para formar as palavras direito. Benedito olhou para Aparecida, que tinha vindo da cozinha e segurava os 2 filhos, um em cada braço. Ela balançou a cabeça vigorosamente, pedindo para ele não abrir. Os olhos dela estavam arregalados de medo. "O que aconteceu com a senhora? De onde a senhora veio?" perguntou ele, ainda sem destrancar a porta. "Me perdeu na mata. Tô machucada. Muito sangue." A voz era cada vez mais fraca, mas agora Benedito reparou que as palavras não saíam direito. Era como se a pessoa do outro lado tivesse algum problema na boca ou na língua. "Como a senhora chegou até aqui? Não tem estrada que passa pela mata." Silêncio. Depois, novamente. "Me ajuda, por favor." Benedito começou a se sentir culpado por não ajudar uma pessoa que claramente precisava de socorro. Mas alguma coisa naquela situação não fazia sentido. Como uma mulher tinha chegado até ali sozinha, atravessando quilômetros de mata fechada no meio da noite? E por que ela não respondia às perguntas dele? Aparecida pega as crianças e leva para o quarto dos fundos, tranca a porta e só sai se eu chamar pelo seu nome 3 vezes seguidas, sussurrou ele para a mulher. "Benedito, não abre essa porta, alguma coisa não está certa." Ela sussurrou de volta, mas obedeceu sem questionar, pegando Pedrinho e Mariazinha no colo e desaparecendo pelo corredor. Benedito esperou até ouvir a porta do quarto se fechar. Respirou fundo e destrancou lentamente a porta da frente, mantendo a espingarda firme nas mãos. Quando abriu, a primeira coisa que viu foi sangue. Muito sangue. Uma mulher estava ali parada, iluminada pela luz amarelada da lua.
O vestido dela, que um dia deve ter sido branco, agora estava completamente ensanguentado. Não era só algumas manchas, era como se ela tivesse sido mergulhada em sangue. Os cabelos longos e escuros, que chegavam quase na cintura, cobriam parte do rosto, mas ele conseguia ver que ela estava muito pálida, quase cinzenta. "Meu Deus do céu, que foi que aconteceu com a senhora?" exclamou ele, baixando um pouco a arma. A mulher levantou a cabeça devagar, e quando seus olhos se encontraram com os de Benedito, ele sentiu um arrepio subir pela espinha. Os olhos dela eram completamente negros. Não tinha pupila, não tinha íris, não tinha o branco. Era como olhar para dois buracos fundos na cara dela, dois poços de escuridão que pareciam sugar toda a luz ao redor. "Me ajuda", repetiu ela, estendendo uma mão na direção dele. Foi quando Benedito viu que a mão dela não estava certa. Era muito branca, quase transparente, e os dedos eram longos demais, desproporcionais ao resto do corpo. Onde deveria ter unhas, havia garras longas e afiadas, também cobertas de sangue. Não era sangue seco. Estava fresco, ainda escorrendo. Ele levantou a espingarda rapidamente, mas antes que pudesse atirar, a coisa que se parecia com mulher abriu a boca. E quando abriu, Benedito viu que não havia língua ali dentro. Só uma escuridão profunda, de onde saía um som terrível, como um gemido misturado com o barulho de vento forte passando por uma caverna. O homem atirou. O tiro acertou bem no peito da criatura, que foi jogada para trás com o impacto. Ela bateu na árvore que ficava no meio do terreiro e escorregou até o chão, deixando uma mancha escura no tronco. Benedito rapidamente fechou e trancou a porta, encostando uma mesa pesada contra ela. O coração dele batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. "Aparecida! Aparecida!" gritou ele, correndo para o fundo da casa. Ela abriu a porta do quarto imediatamente, ainda com as crianças grudadas nela. "Que foi aquele tiro? Que está acontecendo?" "Não era gente, Aparecida. Não era gente aquilo", disse ele, tentando controlar a própria respiração. Era alguma coisa que se parece com gente, mas não é." Antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa, eles ouviram um barulho vindo do teto. Como se alguma coisa pesada tivesse caído em cima da casa e agora estava se arrastando sobre as telhas. O som era ritmado, pesado, como passos de alguém muito grande. Os dois olharam para cima. O barulho continuava, sempre na mesma direção, da frente para trás da casa, como se a criatura tivesse subido no telhado e agora estivesse procurando outro jeito de entrar. "Papai, que barulho é esse?" perguntou Pedrinho com a voz trêmula. "Não é nada, meu filho. Deve ser algum galho de árvore que caiu", mentiu Benedito, tentando manter a calma. Mas o barulho não era de galho, era pesado, arrastado e claramente alguma coisa se movimentando com propósito. A criatura estava procurando um jeito de entrar. E pelo som, ela era muito maior do que parecia quando estava na porta. De repente, tudo ficou em silêncio de novo. Benedito esperou alguns minutos com a espingarda apontada para a porta, mas nada aconteceu. Talvez o tiro tivesse machucado ela mais do que ele pensava. Talvez ela tivesse ido embora para a mata para se esconder e lamber as feridas. Foi quando eles ouviram as batidas de novo. Mas agora não vinham da porta da frente. Vinham da parede do quarto onde eles estavam. 3 batidas. Pausa. 3 batidas. A mesma sequência de antes. Mas agora a criatura estava do lado de fora do quarto dos fundos. Era impossível. Para chegar até ali, ela teria que ter contornado toda a casa. E eles teriam ouvido os passos dela na terra do terreiro. "Me ajuda", veio a voz sussurrada através da parede. Aparecida tapou a boca das crianças para elas não gritarem. Pedrinho e Mariazinha estavam com os olhos arregalados de terror, se agarrando na saia da mãe. Benedito verificou se a janela do quarto estava bem fechada e trancada. Era uma janela pequena, mas daria para uma pessoa passar se quisesse.
Ele empurrou a cômoda pesada que ficava do lado e encostou ela na parede, bloqueando a janela. As batidas pararam e por alguns minutos tudo ficou quieto de novo. O casal esperava, tenso, qualquer sinal de que a criatura tinha ido embora. Mas no fundo, os dois sabiam que ela ainda estava ali, em algum lugar, esperando o momento certo. Foi Mariazinha quem viu primeiro. A menina estava olhando para uma fresta entre a cômoda e a parede quando seus olhos se arregalaram e ela apontou, muda de terror. Por entre a fresta, eles podiam ver um olho completamente negro, sem pupila, sem nada, só escuridão. E o olho estava se movendo, tentando ver o interior do quarto. Benedito empurrou a cômoda com mais força contra a parede, tampando completamente a fresta. Do outro lado, eles ouviram um som de frustração, como um animal selvagem que não consegue alcançar sua presa. Então, o som parou, e eles ouviram passos se afastando. Passos estranhos que faziam um barulho diferente na terra, como se a criatura não pisasse com pés normais. Ela foi embora? Sussurrou Aparecida. Benedito não respondeu. Estava prestando atenção em todos os sons da casa. E foi quando ouviu um barulho muito baixo, quase imperceptível, vindo da cozinha. Como se alguém tivesse mexendo na maçaneta da porta dos fundos. Ela está tentando entrar pela cozinha. Ele sussurrou. A porta dos fundos era mais fraca que a da frente. Era só madeira simples, sem tranca reforçada. Se a criatura realmente quisesse entrar por ali, não seria difícil. O barulho na maçaneta continuou por alguns segundos, depois parou. Tudo ficou em silêncio de novo. Benedito começou a contar mentalmente. 1, 2, 3. No 5, a porta dos fundos se escancarou com um estrondo. Eles podiam ouvir a criatura entrando na casa, se movimentando pela cozinha. Mas o som não era de passos normais. Era como se ela estivesse arrastando alguma coisa pesada pelo chão, ou como se não conseguisse andar direito. Sob a cama, sussurrou Benedito para a família. Rápido! Eles se esconderam embaixo da cama de casal, que era alta o suficiente para acomodar os 4. Benedito ficou na frente, com a espingarda apontada para a porta do quarto. Os sons na cozinha continuaram por alguns minutos. A criatura parecia estar procurando alguma coisa, mexendo nas panelas, abrindo e fechando as gavetas. Depois, os sons se moveram para o corredor. Ela estava vindo na direção do quarto. Benedito podia ouvir a respiração pesada dela, aquele som chiado que tinha escutado quando ela estava na porta da frente. Mas agora parecia mais forte, mais presente, como se ela tivesse crescido ou mudado de alguma forma. A maçaneta do quarto girou lentamente. A porta se abriu com um rangido e eles viram os pés da criatura. Só que não eram mais pés humanos. Eram alongados, com dedos que pareciam garras, e a pele era de uma cor cinza esverdeada, como carne podre. A criatura entrou no quarto e ficou parada ali por alguns segundos. Eles podiam ver só da cintura para baixo, mas era o suficiente para saber que ela tinha mudado. O vestido branco ensanguentado agora estava rasgado em vários lugares, e por baixo dava para ver que a pele dela não era mais humana. Ela começou a se mover pelo quarto lentamente, como se estivesse farejando o ar. A cada passo, seus pés faziam um som molhado no assoalho de madeira. De repente, ela parou bem ao lado da cama. Benedito segurou a respiração. Aparecida tinha a mão na boca das crianças, impedindo que elas fizessem qualquer barulho. Eles podiam sentir o cheiro da criatura. Um cheiro doce e enjoativo, como carne estragada misturada com flores murchas. A criatura se abaixou. Eles viram quando ela pôs as mãos no chão e se abaixou até ficar na altura da cama. As mãos dela agora eram completamente diferentes, longas, com dedos que tinham articulações demais e garras que raspavam no assoalho de madeira. Por um momento terrível, Benedito pensou que ela ia olhar embaixo da cama. Mas em vez disso, ela se levantou e continuou procurando pelo quarto. Abriu o guarda-roupa,
Mexeu nas gavetas da cômoda até que chegou na janela. Foi aí que ela fez aquele som de novo. O gemido longo e terrível que parecia vir de uma garganta que não era humana. Era um som de frustração e raiva. A criatura saiu do quarto e eles ouviram ela se movimentando pela sala. Parecia que ela estava procurando por toda a casa, metodicamente, como um animal caçando. "Vamos sair daqui", sussurrou Benedito, "pela janela da cozinha." Eles saíram de debaixo da cama em silêncio e se dirigiram para a porta do quarto. Benedito espiou para o corredor. A criatura estava na sala, de costas para eles, mexendo nos móveis. Era a chance que eles precisavam. Caminharam na ponta dos pés pelo corredor até chegarem na cozinha. A porta dos fundos estava escancarada, balançando no vento. Benedito foi até a janela da cozinha. Era pequena, mas daria para passar. Ele abriu a janela devagar, tentando não fazer barulho. O vento noturno entrou, trazendo o cheiro da mata e alguma outra coisa. Um cheiro ruim, como se alguma coisa tivesse morrido ali perto. "Eu vou primeiro", sussurrou ele para Aparecida. "Depois você passa as crianças." Ele começou a passar pela janela quando ouviu a voz atrás dele. "Onde vocês vão?" A criatura estava parada na entrada da cozinha. Agora eles podiam vê-la completamente, e a visão era pior que qualquer pesadelo. Ela tinha crescido ou se esticado. Devia ter uns 2 metros de altura, mas era magra demais, como se alguém tivesse puxado um corpo humano até ele ficar deformado. Os braços chegavam quase no chão e a cabeça estava inclinada num ângulo estranho, como se o pescoço tivesse quebrado. Mas o pior eram os olhos. Agora havia mais deles. Além dos 2 buracos negros onde deviam estar os olhos normais, havia outros menores espalhados pela testa e pelas bochechas. Todos completamente negros, todos olhando para a família. Benedito terminou de passar pela janela e estendeu os braços para receber as crianças. "Rápido!" gritou ele. Aparecida pegou Mariazinha e a empurrou pela janela. Benedito a pegou e a pôs no chão. Depois foi a vez de Pedrinho. A criatura deu um passo na direção deles e foi quando eles viram como ela se movia. Era como se os ossos dela fossem feitos de borracha, se dobrando em lugares que não deviam dobrar. Cada passo era acompanhado por um som de ossos estalando. A Aparecida estava passando pela janela quando a criatura se jogou para frente com uma velocidade impossível. As garras dela rasparam nas costas da mulher, rasgando a blusa e deixando marcas vermelhas na pele. A Aparecida gritou, mas conseguiu sair da janela. Benedito a ajudou a se levantar e eles correram em direção à caminhonete que estava estacionada perto do curral. Atrás deles, ouviram a criatura saindo pela janela. Mas o som não era de alguém passando por uma abertura pequena. Era como se ela tivesse se liquefazido e escorrido para fora. "Não olhem para trás!" gritou Benedito, carregando Mariazinha no colo. Mas Pedrinho não conseguiu resistir. Olhou por cima do ombro e viu a criatura vindo atrás deles. Só que agora ela não estava mais andando. Estava se movendo como uma aranha gigante, com os braços e pernas tocando o chão numa velocidade assustadora. "Papai!" gritou o menino. Benedito olhou para trás e viu que não iam conseguir chegar na caminhonete a tempo. A criatura estava ganhando terreno rapidamente. "Pro curral!" ele gritou, mudando de direção. O portão do curral estava aberto. Eles entraram correndo e Benedito conseguiu fechá-lo bem na hora. A criatura se chocou contra as tábuas de madeira com tanta força que algumas rachaduras apareceram na madeira. Mas o curral não ia segurar ela por muito tempo. As tábuas já estavam velhas e com a força que ela tinha demonstrado, não seria difícil quebrar. "Ali!" apontou a Aparecida, ainda ofegante. "O poço!" No centro do curral havia um poço artesiano que Benedito tinha mandado cavar anos atrás para dar água para o gado. Era fundo, mais de 20 metros, e largo o suficiente para uma pessoa passar. Mas como usariam isso para se defender? A criatura quebrou a primeira tábua do portão. Agora eles podiam vê-la melhor através da abertura.
Ela tinha mudado de novo. O rosto dela, que antes parecia humano mesmo sendo estranho, agora era completamente deformado. A boca se esticava de uma orelha à outra, cheia de dentes pontiagudos que não pareciam ter pertencido a uma boca humana. E aqueles olhos extras piscavam independentemente uns dos outros, criando um efeito hipnótico e terrível. Aparecida pega as crianças e fica do outro lado do poço. Quando eu disser, vocês correm para o portão e vão direto para a caminhonete. Não esperem por mim. Benedito, não. Faz o que eu estou falando. A segunda tábua se partiu. Uma garra longa apareceu pela abertura, tentando destrancar o portão por dentro. A garra era tão grande quanto um braço humano, e onde ela tocava a madeira, deixava marcas fundas. Benedito verificou quantos tiros ainda tinha na espingarda. Só mais 2. Depois disso, teria que confiar na sorte e na própria força. A criatura conseguiu abrir o portão. Quando ela entrou no curral, Benedito finalmente pôde vê-la completamente. Não tinha mais nada de humano nela. Era uma coisa alongada, de pele cinza esverdeada, que parecia estar sempre úmida, com membros desproporcionais e aqueles olhos múltiplos que pareciam sugar toda a luz ao redor. O que mais assustava era que ela ainda usava os restos do vestido branco, agora completamente ensanguentado e rasgado, como se fosse uma lembrança distorcida do que ela tinha sido um dia. Ela olhou para Benedito, depois para a família dele do outro lado do poço e voltou a olhar para ele. Por um momento ficou parada, inclinando a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse estudando a situação, calculando qual seria a melhor forma de atacar. Nesse momento de pausa, Benedito reparou em uma coisa terrível. No chão do curral, perto da entrada, havia algo que fez seu sangue gelar. Era uma coleira de cachorro, a coleira do trovão. Ele olhou para a criatura com horror renovado. Ela seguiu seu olhar e, quando viu a coleira, abriu aquela boca terrível num que podia ser um sorriso. Então ela fez um som. Não o gemido de antes, mas alguma coisa que parecia uma imitação distorcida de um latido. Benedito entendeu. A criatura não tinha apenas matado o trovão. Ela tinha absorvido ele de alguma forma. E se ela podia fazer isso com o cachorro? Corre! Gritou ele para a família, tomando a decisão. Ele não esperou para ver se eles obedeceram. Gritou o mais alto que conseguiu e começou a correr em direção à criatura, com a espingarda apontada. Ela se voltou para ele, abriu aquela boca sem fim e soltou um som que era parte uivo, parte grito humano, parte latido. Era como se todas as vozes das criaturas que ela tinha absorvido tivessem saído ao mesmo tempo. Benedito atirou o penúltimo tiro quase a queima-roupa. O tiro acertou a criatura no que parecia ser o peito, fazendo-a cambalear para trás. Mas em vez de cair, ela se jogou para frente com as garras estendidas. Benedito se esquivou no último segundo, rolando para o lado. A criatura passou por ele descontrolada, e ele se virou para ver onde ela tinha ido parar. Ela estava bem na beira do poço, balançando os braços longos, tentando recuperar o equilíbrio. Por um momento terrível, Benedito pensou que ela ia conseguir se firmar. Sem pensar 2 vezes, ele correu e deu um empurrão com toda a força que tinha. A criatura balançou os braços longos, tentando se agarrar em alguma coisa, mas era tarde demais. Caiu no poço com um som terrível, como o barulho de galhos secos se quebrando, misturado com um grito que ecoou pelas paredes de pedra. Benedito correu até a beira e olhou para baixo. Lá no fundo, podia ver uma mancha escura que podia ser a criatura. Não se mexia, e por um momento ele pensou que tinha acabado. "Papai!" gritaram as crianças correndo para ele. Aparecida o abraçou, tremendo dos pés à cabeça, com lágrimas correndo pelo rosto. "Acabou", disse ele, ainda olhando para o fundo do poço. Acabou. Mas quando eles estavam saindo do curral, ouviram um som vindo de baixo da terra. Um gemido baixo, prolongado, cheio de raiva. E havia outros sons também, como se alguma coisa tivesse arranhando as paredes de pedra do poço. A criatura não tinha morrido.
e pelo som ela estava tentando subir. Vamos embora, agora, disse Benedito, sentindo o medo voltar. Eles correram até a caminhonete. Por sorte, ela ligou na primeira tentativa. Benedito pisou fundo no acelerador e saiu em direção à estrada, levantando uma nuvem de poeira. No espelho retrovisor, ele viu alguma coisa saindo do curral. Era a criatura, ainda viva, ainda se movendo daquele jeito estranho, como uma aranha gigante. Ela o seguiu por alguns metros, depois parou no meio do terreiro e ficou ali, com todos aqueles olhos negros fixos na caminhonete que se afastava. Mas o que mais assombrou Benedito foi o som que ela fez quando eles estavam se afastando. Não era mais o gemido terrível de antes. Era uma imitação perfeita da voz de Aparecida gritando: "Benedito, me ajuda, não me abandona!" Eles dirigiram a noite toda até chegar na cidade. Benedito foi direto na delegacia, mas quando tentou contar o que tinha acontecido, ninguém acreditou nele. O delegado, seu Joaquim, que conhecia a família há anos, ouviu tudo com paciência, mas era óbvio que achava que Benedito tinha enlouquecido ou inventado tudo. Deve ter sido algum animal selvagem, Benedito. Uma onça ferida, talvez até mesmo um urso. Você sabe que às vezes esses bichos descem da serra quando está muito seco. Mas Benedito sabia que não era animal nenhum. Sabia que havia alguma coisa na mata, alguma coisa que não era deste mundo, e que agora ela conhecia o cheiro da família dele, conhecia suas vozes, seus medos. Eles ficaram numa pensão na cidade por uma semana, enquanto Benedito tentava decidir o que fazer. A Aparecida não conseguia dormir direito. Acordava no meio da noite gritando, e as crianças faziam xixi na cama, coisa que não faziam há anos. Foi o velho Zé Martins que veio procurar eles na pensão. O funcionário tinha ido na fazenda no dia seguinte para ver os estragos, e tinha encontrado coisas que fizeram ele finalmente acreditar na história de Benedito. "Patrão", disse ele, tirando o chapéu e mexendo nele nervosamente. "Eu vi as pegadas, vi o que sobrou do trovão também, e tem uma coisa que o senhor precisa saber." Zé contou que tinha encontrado ossos espalhados pela mata, perto de onde ficava o açude. Ossos que não eram de animais conhecidos. Alguns pareciam humanos, mas eram grandes demais. Outros eram de bichos, mas deformados, como se tivessem sido quebrados e remontados errado. "E tem mais uma coisa, patrão. A criatura, ela voltou para a mata. Mas as pegadas que ela deixou agora são diferentes. São maiores e tem mais delas." Benedito sentiu o sangue gelar. "Como assim, mais delas? Parece que ela se dividiu, patrão. Ou então, ela não estava sozinha desde o começo." Naquela noite, eles tomaram a decisão de nunca mais voltar para a fazenda. Venderam a propriedade para um fazendeiro de outro estado por metade do preço que valia, mas não contaram nada sobre o que tinha acontecido. Era melhor deixar o novo dono descobrir por conta própria. O fazendeiro que comprou a propriedade se chamava Antônio Silva e veio lá de Goiás com a família, mulher e 3 filhos adolescentes. Era um homem trabalhador, experiente, que não acreditava em superstições nem em histórias de assombração. Durou 3 meses. No primeiro mês, ele perdeu todo o gado. Os animais apareciam mortos no pasto, mas não tinham sido atacados por onças nem outros predadores conhecidos. Era como se tivessem morrido de susto, com os olhos arregalados e a boca aberta. No segundo mês, começaram os sons à noite. Gemidos vindos da mata, vozes chamando pelos nomes dos membros da família. Vozes que eram imitações perfeitas, mas que vinham da direção errada, ou falavam coisas que a pessoa real nunca diria. No terceiro mês, a coisa apareceu. Antônio nunca contou exatamente o que viu, mas quando foi embora da fazenda, deixando tudo para trás, ele estava com os cabelos completamente brancos e uma cicatriz profunda no braço esquerdo, como se tivesse sido atacado por garras enormes. Depois disso, a fazenda ficou abandonada.
Os moradores da região começaram a contar histórias estranhas sobre o lugar. Diziam que de noite se ouvia uivos vindos de lá e que às vezes alguém via figuras caminhando pelos pastos abandonados, sempre procurando alguma coisa. O pior era que as aparições não ficavam limitadas à fazenda. Pessoas que moravam a quilômetros de distância começaram a relatar visitas noturnas de criaturas estranhas. Sempre o mesmo padrão. 3 batidas na porta, uma voz feminina pedindo ajuda, e quando alguém abria a porta, bem, quem abria a porta nunca mais era visto. Benedito e a família se mudaram para uma cidade maior, a mais de 200 quilômetros dali. Ele arranjou trabalho numa fábrica e por alguns anos parecia que tinham conseguido deixar o pesadelo para trás. Mas a criatura não tinha esquecido. Começou com coisas pequenas. Benedito acordava no meio da noite com a sensação de que alguém estava olhando para ele através da janela. Quando ia verificar, não havia ninguém. Mas na terra do jardim sempre havia pegadas estranhas. Depois, começaram as ligações telefônicas. O telefone tocava de madrugada e quando alguém atendia, só se ouvia a respiração pesada do outro lado. Às vezes, uma voz sussurrava: "Me ajuda, por favor." Aparecida começou a ter pesadelos todas as noites. Sonhava que estava de volta na fazenda e a criatura estava do lado de fora da casa batendo na porta. Só que nos sonhos, ela abria a porta e do outro lado não havia uma criatura. Havia ela mesma, com aqueles olhos negros e as garras longas. As crianças também começaram a mudar. Pedrinho, que sempre foi um menino alegre, ficou calado e arredio. Passava horas olhando pela janela como se estivesse esperando alguma coisa. Mariazinha parou de brincar com as bonecas e começou a fazer desenhos estranhos. Figuras alongadas, com muitos olhos, sempre rodeadas de manchas vermelhas. Foi numa noite de lua cheia, 2 anos depois de terem saído da fazenda, que Benedito finalmente viu a criatura de novo. Ele estava voltando do trabalho, caminhando pela rua mal iluminada onde moravam, quando reparou que havia alguém parado debaixo do poste de luz em frente à casa dele. Era uma mulher de vestido branco, com cabelos longos cobrindo o rosto. Por um momento, ele pensou que era só uma vizinha, mas quando chegou mais perto, reconheceu a postura, o jeito que ela mantinha a cabeça inclinada. Era ela. A criatura tinha o seguido até ali. Tinha atravessado 200 quilômetros, provavelmente matando e absorvendo outras pessoas pelo caminho, só para encontrar a família dele. Benedito parou no meio da rua, a uns 20 metros da criatura. Ela não se mexia, só ficava ali, parada debaixo da luz amarelada do poste. Não fazia som nenhum, não se movia, mas ele sabia que ela estava ciente da presença dele. Lentamente, ela levantou a cabeça e olhou na direção dele. Eram os mesmos olhos negros, os mesmos buracos de escuridão. Mas agora havia algo novo neles, uma inteligência fria, calculista. A criatura tinha aprendido, tinha se adaptado e tinha vindo cobrar uma dívida que Benedito nem sabia que devia. Ela abriu a boca, aquela boca terrível que se esticava além do que era humanamente possível, e falou. Mas dessa vez a voz não era sussurrada nem fraca. Era clara, forte e perfeitamente imitava a voz de Benedito. "Aparecida, as crianças, onde vocês estão?" Era uma armadilha. Ela queria que a família ouvisse a voz dele e abrisse a porta. Benedito começou a correr em direção à casa, gritando: "Não abram a porta! Não é eu! Não abram!" Mas quando olhou para trás, a criatura não estava mais debaixo do poste. Tinha desaparecido. Ele chegou em casa ofegante e bateu na porta desesperadamente. "Sou eu, Benedito! Abram rápido!" "Como a gente sabe que é você?" Veio a voz de Aparecida do outro lado. Benedito pensou rapidamente. Tinha que dar uma prova que só ele saberia. "Lembra da cicatriz que você tem no joelho?"
Você fez quando era criança, brincando na árvore de manga da casa da sua avó. Você nunca contou isso para ninguém além de mim." A porta se abriu imediatamente. Aparecida o puxou para dentro e trancou tudo rapidamente. "Ela está aqui", disse ele, ainda tentando recuperar o fôlego. "A criatura, ela nos seguiu." Naquela noite eles não dormiram. Ficaram sentados na sala com todas as luzes acesas, esperando. E ela veio. Às 3 da manhã, começaram as batidas na porta. 3 batidas, pausa, 3 batidas. E a voz, dessa vez imitando perfeitamente a voz de Pedrinho. "Mamãe, papai, abram a porta, eu tô com medo aqui fora." As crianças verdadeiras estavam ali na sala com eles, então eles sabiam que era a criatura. Mas ouvir a voz do próprio filho pedindo ajuda, mesmo sabendo que era uma imitação, era uma tortura. "Mamãe", continuou a voz, agora com um tom choroso. "Por que vocês não me ajudam? Tô machucado." Aparecida começou a chorar. Era cruel demais, mesmo sabendo que não era real. As batidas continuaram a noite toda, alternando entre as vozes de todos os membros da família. Às vezes era Benedito pedindo para entrar, às vezes era Aparecida, às vezes as crianças. Cada imitação era perfeita, até nos detalhes mais íntimos da forma como cada um falava. Quando o sol nasceu, tudo ficou em silêncio. Benedito esperou até o meio-dia antes de se atrever a abrir a porta. Quando finalmente abriu, não havia ninguém ali, mas no chão na frente da porta havia pegadas. Muitas pegadas, de tamanhos diferentes, como se várias criaturas tivessem estado ali durante a noite. E no meio das pegadas havia uma mensagem escrita na terra com alguma coisa pontiaguda: "Vocês não podem se esconder para sempre." Naquele mesmo dia, eles fizeram as malas e se mudaram de novo. Dessa vez, foram para São Paulo, para se perder no meio de milhões de pessoas. Benedito pensou que, numa cidade grande, a criatura não conseguiria encontrá-los. Estava enganado. A criatura não desistia. Não importava para onde eles fossem. Ela sempre aparecia. Às vezes demorava meses, às vezes anos, mas sempre aparecia. E a cada aparição, ela parecia ter aprendido algo novo, ter se tornado mais inteligente, mais perigosa. Em São Paulo, ela aprendeu a usar telefones. Ligava para a casa deles imitando vozes de parentes distantes, de vizinhos, de colegas de trabalho. Sempre com alguma desculpa para que eles abrissem a porta ou saíssem de casa à noite. No Rio de Janeiro, ela aprendeu a aparecer nos sonhos das crianças, transformando os pesadelos em experiências tão reais que Pedrinho e Mariazinha acordavam com marcas físicas, arranhões, mordidas, hematomas. Em Belo Horizonte, ela começou a imitar pessoas mortas. Aparecia com a forma e a voz da avó de Aparecida, que tinha morrido anos atrás, pedindo para a neta vir visitá-la no cemitério à meia-noite. A cada cidade, a cada ano que passava, a família se desintegrava um pouco mais. Aparecida desenvolveu uma depressão profunda e começou a tomar remédios fortes para conseguir dormir. As crianças tiveram que fazer terapia, mas como explicar para um psicólogo que uma criatura sobrenatural estava perseguindo a família há anos? Pedrinho, que agora já era um adolescente, começou a culpar o pai por tudo. Dizia que se Benedito não tivesse aberto a porta naquela noite na fazenda, nada disso teria acontecido. Mariazinha se tornou uma criança fechada, que falava pouco e passava a maior parte do tempo desenhando as mesmas figuras estranhas, criaturas alongadas com muitos olhos. Foi quando eles estavam morando em Curitiba, 10 anos depois do primeiro encontro com a criatura, que Benedito finalmente entendeu o que ela queria. Ele estava voltando do trabalho, numa noite chuvosa, quando viu ela parada na esquina. Como sempre, era a mesma figura de mulher de vestido branco. Mas agora ela não se escondia mais. Ficava ali, parada, esperando ele chegar. Dessa vez, Benedito não correu. Estava cansado de fugir.
cansado de ver a família se destruindo aos poucos. Caminhou até ela e parou a poucos metros de distância. "O que você quer?" perguntou. A criatura levantou a cabeça e o olhou com aqueles olhos negros. Quando falou, usou sua própria voz. Não uma imitação, mas a voz real da mulher que ela tinha sido um dia, antes de se transformar naquela coisa. "Eu quero voltar." Voltar para onde? Para casa, para minha família. Foi então que Benedito entendeu. A criatura não estava perseguindo eles por vingança. Ela estava tentando substituir a família que tinha perdido. Queria tomar o lugar de Aparecida, ser a mãe de Pedrinho e Mariazinha, viver a vida que não podia mais ter. "Você não pode ter minha família", disse ele firmemente. A criatura inclinou a cabeça como se não entendesse. "Por que não? Eu posso ser melhor. Posso ser perfeita. Porque eles são meus. E eu nunca vou deixar você chegar perto deles." A expressão da criatura mudou. Os olhos negros se estreitaram e a boca se abriu naquele sorriso terrível. "Todo mundo morre, Benedito. Todo mundo. Vira como eu. Você pode escolher quando." Era uma ameaça e uma promessa. A criatura ia continuar perseguindo eles até que todos morressem ou se transformassem em algo como ela. Não havia escapatória. Mas Benedito tinha uma ideia. "Se eu for com você, você deixa minha família em paz?" A criatura considerou a proposta. "Você vem voluntariamente? Deixa eu absorver você? Se você prometer deixar eles em paz, para sempre." Ela sorriu, ou fez algo que parecia um sorriso. "Eu prometo." Benedito sabia que não podia confiar nela, mas não via outra saída. A família não aguentaria mais anos de perseguição. Era melhor que um morresse do que todos. "Então vamos", disse ele. A criatura estendeu uma das mãos longas na direção dele. Quando Benedito tocou nela, sentiu um frio terrível subindo pelo braço. Era como tocar em carne morta que ainda se movia. Eles caminharam juntos pela rua vazia, na direção da mata que ficava nos arredores da cidade. Benedito sabia que era a última caminhada da sua vida. Mas se isso significava que Aparecida e as crianças ficariam livres, valia a pena. Quando chegaram na mata, a criatura o levou até uma clareira onde havia os restos de uma fogueira antiga. No meio das cinzas havia ossos, muitos ossos de pessoas e animais que tinham tido o mesmo destino que Benedito ia ter. "Deita", ordenou a criatura. Benedito obedeceu, deitando no meio da clareira. A criatura se posicionou sobre ele, e pela primeira vez ele pode ver seu rosto completamente. Era terrível, uma mistura de todas as faces das pessoas que ela tinha absorvido ao longo dos anos. Ele reconheceu traços de Antônio Silva, o fazendeiro que tinha comprado a propriedade, e de várias outras pessoas. "Vai doer", disse ela quase com gentileza, e doeu. Quando as garras dela perfuraram seu peito, Benedito sentiu uma dor que era além do físico. Era como se a alma dele tivesse sendo arrancada do corpo aos pedaços. Ele gritou até não conseguir mais gritar, até sua voz se juntar ao coro de vozes que a criatura carregava dentro de si. Mas no último momento, quando Benedito sentia sua consciência se dissolvendo, ele ouviu algo que fez seu coração, que ainda batia fracamente, se encher de esperança. Era a voz de Aparecida, mas não uma imitação da criatura. Era a voz real, vinda de longe. "Benedito, onde você está?" Ela tinha vindo procurar por ele. E se ela estava ali, com o último fôlego que lhe restava, Benedito gritou: "Corre! Ela mentiu! Corre!" A criatura soltou um rugido de raiva e frustração. A absorção tinha sido interrompida no último segundo. E agora, ela não tinha nem Benedito completamente absorvido, nem a garantia de que a família ia ficar em paz. Aparecida chegou correndo na clareira, seguida por Pedrinho e Mariazinha. Quando viram Benedito no chão,
ensanguentado, mas ainda vivo, e a criatura sobre ele souberam imediatamente o que tinha acontecido. "Deixa ele em paz!" gritou Aparecida, pegando um galho grosso do chão. A criatura se virou para ela, e pela primeira vez em todos esses anos, Aparecida viu medo nos olhos negros da coisa. A absorção interrompida tinha deixado ela vulnerável, confusa. Pedrinho e Mariazinha se juntaram à mãe, cada um pegando uma pedra do chão. Não eram armas poderosas, mas às vezes a coragem vale mais que a força. A família a atacou juntos. Aparecida acertou a criatura na cabeça com o galho. Pedrinho jogou a pedra bem no meio dos olhos múltiplos, e Mariazinha, apesar do medo, conseguiu chutar as pernas deformadas da coisa. A criatura cambaleou, claramente ferida e desorientada. Aproveitando a chance, Benedito, mesmo ferido, se levantou e empurrou ela com toda a força que ainda tinha. A criatura caiu na fogueira apagada e imediatamente as cinzas antigas se acenderam como se fossem querosene. Ela tentou se levantar, mas as chamas a envolveram completamente. O fogo que a queimava não era normal. Era de uma cor azul esbranquiçada, e quando tocou na pele da criatura, ela começou a se desfazer como papel molhado. Todos os rostos que ela tinha absorvido apareceram na superfície da pele dela, como se tentassem escapar, e depois desapareceram um por um. A criatura soltou um último grito. Não mais o som terrível de antes, mas um grito humano, de dor e desespero. E então, silêncio. Quando as chamas se apagaram, não havia mais nada ali. Nem ossos, nem cinzas, nada. Era como se a criatura nunca tivesse existido. Benedito sobreviveu aos ferimentos, mas ficou com cicatrizes profundas no peito que nunca sararam completamente. A família voltou para uma vida normal, mas nunca mais falaram sobre o que tinha acontecido. Era como se tivessem feito um pacto silencioso de esquecer. Pedrinho se tornou um homem responsável, casou e teve filhos. Mariazinha virou professora e nunca mais desenhou aquelas figuras estranhas. Aparecida conseguiu superar a depressão e voltou a sorrir. Mas às vezes, em noites de lua cheia, quando o vento soprava forte, eles ainda ouviam um som distante que podia ser só o vento, ou podia ser alguma coisa gemendo na mata. A fazenda São Bento continua abandonada até hoje. Os moradores da região evitam passar por lá depois do pôr do sol. E quem tem coragem de chegar perto durante o dia, conta que o poço do curral foi tampado com uma laje de concreto pesada. Dizem também que as plantas não crescem mais no lugar onde ficava a casa, como se a terra tivesse ficado amaldiçoada. Mas de vez em quando, muito raramente, alguém conta que viu uma mulher de vestido branco caminhando pelos pastos abandonados. Só que agora, ela não bate nas portas das casas, nem pede ajuda. Agora ela só caminha eternamente, procurando uma família que nunca mais vai ter. E dizem que se você passar pela estrada que leva à fazenda numa noite de lua cheia e parar para escutar com atenção, ainda pode ouvir bem baixinho, carregado pelo vento: "Me ajuda, por favor." Mas agora não é mais uma ameaça, é só o eco de uma alma perdida, condenada a vagar para sempre entre dois mundos, sem nunca encontrar paz. Era uma segunda-feira de junho, quando Sebastião Pereira chegou na pequena cidade de Pedra Branca para assumir o cargo de coveiro no cemitério municipal. Ele tinha vindo lá do interior de Minas, trazendo só uma mala velha e a promessa de um emprego tranquilo. O que ninguém tinha contado para ele era sobre os sinos. A cidade ficava encravada numa depressão entre 3 morros, cercada de canaviais e pastos que se perdiam no horizonte. O cemitério ficava no alto do Morro do Norte, numa posição que dava para ver toda a cidade lá embaixo. Era um lugar bonito, se não fosse a sensação estranha que dava na espinha de qualquer um que passasse muito tempo por lá.
Dona Eulália, a mulher do prefeito que tinha contratado Sebastião, explicou o trabalho para ele no primeiro dia. Era simples: manter o cemitério limpo, cavar as covas quando necessário e cuidar da capela pequena que ficava no centro do terreno. Mas quando ela estava explicando, evitava olhar na direção de uma seção específica do cemitério, a parte mais antiga, onde ficavam os túmulos do século passado. Tem só uma coisa que você precisa saber, seu Sebastião, disse ela, mexendo nervosa na bolsa. Se você ouvir sinos tocando de noite, não vai atrás do som. Fica na sua casa e finge que não ouviu nada. Sebastião achou estranho, mas não perguntou mais nada. Precisava do emprego e não era hora de questionar superstições de cidade pequena. A casa do coveiro ficava bem no portão do cemitério. Uma construção simples de 2 cômodos que servia perfeitamente para um homem sozinho como ele. No primeiro dia, Sebastião passou horas explorando o lugar, conhecendo cada cantinho, cada túmulo, cada cruz de madeira que marcava os sepultamentos mais pobres. A parte antiga do cemitério era mesmo diferente. Os túmulos eram mais elaborados, feitos de pedra cinza que tinha escurecido com o tempo. Muitos tinham estátuas de anjos ou santos, e alguns eram verdadeiros monumentos, com colunas e relevos detalhados. Mas o que mais chamava a atenção eram as datas nas lápides. A maioria das pessoas enterradas ali tinha morrido no mesmo período, entre 1923 e 1925. No centro dessa seção antiga havia um mausoléu maior que os outros, feito de mármore negro que brilhava mesmo com o tempo. Não tinha nome na fachada, só uma data, 1925, e embaixo uma frase em latim que Sebastião não sabia ler. Em volta do mausoléu havia 7 túmulos menores, dispostos em círculo perfeito. Na primeira noite, ele entendeu o aviso de Dona Eulália. Era quase meia-noite quando ouviu o primeiro sino. Era um som grave, profundo, que parecia vir de muito longe. Durou alguns segundos, depois parou. Sebastião estava deitado na cama quando ouviu, e a princípio pensou que era o sino da igreja da cidade. Mas a igreja ficava longe, e aquele som parecia vir de muito mais perto. Alguns minutos depois, ouviu outro sino. Esse era diferente, mais agudo, mais urgente. Depois outro e outro, até que ele contou 7 sinos diferentes, tocando numa sequência específica. Ele se levantou e foi até a janela que dava para o cemitério. Lá fora, tudo parecia normal. A lua iluminava as cruzes e os túmulos, criando sombras longas entre os caminhos de terra batida. Não havia ninguém por lá, nem sinal de onde os sinos podiam estar tocando. Sebastião se lembrou do aviso de Dona Eulália e voltou para a cama, mas o sono não veio fácil. Os sinos continuaram tocando até quase amanhecer, sempre na mesma sequência, como se fosse um padrão ou uma música que ele não conseguia entender. Na manhã seguinte, ele procurou por sinos no cemitério. Não encontrou nenhum. A capela pequena tinha tido um sino uma vez, mas só restava a estrutura de ferro enferrujada onde ele ficava pendurado. Na terceira noite, ele decidiu investigar. Esperou até ouvir o primeiro sino, se vestiu rapidamente e saiu da casa com uma lanterna. O som parecia vir da direção da seção antiga do cemitério, exatamente onde ficava o mausoléu de mármore negro. Conforme ele se aproximava, o som dos sinos ficava mais forte. Mas havia alguma coisa estranha. Por mais que ele caminhasse na direção do som, sempre parecia que vinha de um lugar um pouco diferente, como se os sinos estivessem se movendo. Quando chegou no mausoléu, os sinos pararam. Sebastião ficou parado ali por alguns minutos, iluminando os túmulos ao redor com a lanterna. Tudo parecia normal. As lápides estavam no lugar. As flores murchas que algumas famílias tinham deixado continuavam onde tinham sido postas. Mas quando ele ia voltar para casa, reparou numa coisa que fez seu sangue gelar. No chão, ao redor do mausoléu, havia pegadas na terra,
pegadas que não estavam ali durante o dia. Eram pegadas pequenas de pés descalços e formavam um círculo ao redor do mausoléu central, como se várias pessoas tivessem caminhado em volta dele durante a noite. Sebastião contou as pegadas. Havia 7 trilhas diferentes. Na manhã seguinte, ele foi até a prefeitura procurar Dona Eulália. Precisava de respostas. Dona Eulália, a senhora pode me contar a verdade sobre o cemitério, sobre os sinos? A mulher suspirou e fechou a porta do escritório. Seu Sebastião, eu esperava que o senhor aguentasse mais tempo antes de fazer essas perguntas, mas já que chegou até aqui, é melhor saber a verdade. Ela contou que em 1923, Pedra Branca tinha sido atingida por uma epidemia estranha. Não era cólera, nem febre amarela, nem nenhuma das doenças conhecidas. As pessoas simplesmente começavam a definhar, ficavam fracas e pálidas e morriam em poucos dias. O médico da cidade na época, Dr. Anselmo Vasconcelos, não conseguia encontrar uma causa. Os sintomas não faziam sentido. As pessoas perdiam peso rapidamente, desenvolviam uma sede insaciável e nos últimos dias de vida começavam a falar coisas sem sentido, como se estivessem conversando com pessoas que não estavam ali. Em 1925, depois de quase 100 mortes, o Dr. Anselmo anunciou que tinha encontrado a solução. Ele reuniu 6 dos moradores mais influentes da cidade e disse que ia fazer um ritual para acabar com a epidemia de uma vez por todas. Eles se reuniram no cemitério numa noite de lua nova. O doutor tinha levado 7 sinos, cada um afinado numa frequência diferente. Disse que o som dos sinos ia quebrar a maldição que estava sobre a cidade. Ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido naquela noite, mas na manhã seguinte, os 7 homens foram encontrados mortos no cemitério. Estavam dispostos em círculo ao redor de um altar improvisado, e cada um segurava um sino diferente. A epidemia parou no mesmo dia. Eles enterraram os 7 homens ali mesmo, em volta do altar. Depois construíram o mausoléu para Dr. Anselmo no centro, onde tinha sido feito o ritual. E desde então, toda noite, eles tocam os sinos. Mas por quê? Se a epidemia parou, por que eles continuam? Dona Eulália evitou o olhar dele. Porque o ritual não quebrou a maldição, seu Sebastião. Só transferiu ela. A epidemia parou, mas... Bem, os mortos não descansaram em paz. Naquela noite, Sebastião ficou acordado esperando os sinos. Quando começaram a tocar, ele ficou na janela, observando o cemitério. E foi então que viu figuras humanas se movimentando entre os túmulos. Eram 7 silhuetas, todas vestidas com roupas antigas, caminhando lentamente na direção do mausoléu central. Cada uma carregava alguma coisa nas mãos, alguma coisa que brilhava na luz da lua. Os sinos. Sebastião viu quando eles se posicionaram em círculo ao redor do mausoléu e começaram a tocar os sinos numa sequência específica. Era exatamente o som que ele tinha ouvido nas noites anteriores. Mas o que mais o assustou foi perceber que, conforme tocavam, as figuras ficavam mais sólidas, mais reais. No começo pareciam fantasmas, transparentes e tremulantes. Mas conforme o ritual continuava, ganhavam cor, substância, e todos olhavam na direção da casa dele. Os sinos pararam de tocar de repente. Por alguns minutos, tudo ficou em silêncio absoluto. Depois, Sebastião ouviu passos lá fora. Passos lentos, medidos, caminhando na direção da sua casa. Ele espiou pela fresta da cortina e viu uma das figuras parada bem na frente da porta. Era um homem alto, vestido com um terno escuro de corte antigo. O rosto dele era pálido como cera, e os olhos brilhavam com uma luz própria na escuridão. O homem ergueu a mão e bateu na porta. 3 batidas lentas, espaçadas. Sebastião Pereira, disse uma voz do outro lado da porta. Era uma voz educada, formal, como a de alguém acostumado a dar ordens. Precisamos conversar. Sebastião não respondeu.
Sabemos que você está aí. Sabemos que você nos viu. Não tenha medo. Não queremos machucar você. O que vocês querem? Perguntou Sebastião, sem abrir a porta. Queremos que você nos ajude a terminar o que começamos. O ritual foi interrompido há quase 100 anos. Precisamos de alguém vivo para completá-lo. Que ritual? O ritual para salvar esta cidade. A epidemia que atingiu Pedra Branca não foi natural, Sebastião. Foi um castigo enviado por forças que não compreendemos. Nós tentamos quebrar a maldição, mas falhamos. Agora, com sua ajuda, podemos tentar de novo. Sebastião sentiu que havia alguma coisa errada na história. Eu não vou ajudar, disse ele. Silêncio do outro lado da porta. Depois, você não tem escolha, Sebastião. A maldição ainda está aqui, ainda mata, e você já foi marcado. Marcado como? Você ouviu os sinos 3 noites seguidas. Isso significa que você foi escolhido para ser o 8º. A última peça do ritual. A porta começou a rachar. Sebastião correu para o quarto e se trancou lá dentro, mas logo ouviu o som da porta da frente se despedaçando completamente. Passos entraram na casa. Não eram só de uma pessoa, eram vários, caminhando lentamente, metodicamente, procurando por ele. Sebastião olhou pela janela do quarto. Havia uma árvore grande do lado de fora, com galhos que chegavam perto o suficiente para ele pular. Era a única chance de escapar. Quando estava quase conseguindo passar pela janela, ouviu a voz bem atrás dele. Onde você pensa que vai? Ele se virou e viu o homem parado na porta do quarto. De perto, dava para ver que ele não era realmente sólido. Era como se fosse feito de névoa que tinha ganhado forma humana. E o cheiro era de terra molhada e flores murchas. Sebastião se jogou pela janela. Caiu mal no chão, machucando o ombro, mas conseguiu se levantar e correr. Ele correu na direção da cidade, mas quando chegou na praça central e começou a bater nas portas das casas, pedindo ajuda, ninguém abria. Podia ver as luzes acesas, podia ouvir as pessoas se movimentando lá dentro, mas ninguém abria a porta. Foi quando ele entendeu. A cidade inteira sabia do que estava acontecendo. Ele correu para a igreja, esperando que fosse terreno sagrado, onde as criaturas não pudessem entrar. Mas quando chegou lá, encontrou o padre esperando por ele na porta. Padre Augusto, graças a Deus, o senhor pode me ajudar. O padre era um homem idoso, que conhecia Pedra Branca há décadas. Olhou para Sebastião com uma expressão de pena. Meu filho, eu não posso te ajudar. Ninguém pode. Como assim? O ritual precisa ser completado, Sebastião. É a única forma de manter a maldição sob controle. Se não for você, será outra pessoa. E depois outra. Até que finalmente alguém aceite. As figuras dos 7 homens apareceram na praça, caminhando lentamente na direção da igreja. O padre se afastou da porta, deixando o caminho livre para eles. Os 7 homens entraram na igreja como se fosse terreno comum. Não havia proteção divina ali. Não havia santuário. Sebastião, disse o líder deles, o homem alto de terno escuro, você viu como é. A cidade inteira sabe da necessidade do ritual. Você é só mais um escolhido numa longa linha de escolhidos. Escolhidos para quê? Para manter o equilíbrio. A maldição que caiu sobre Pedra Branca é antiga, poderosa. Não pode ser quebrada, só pode ser controlada. E o controle exige sacrifício. O homem se aproximou e Sebastião reconheceu pelos retratos antigos que tinha visto na prefeitura. Era o doutor Anselmo. Em 1923, um fazendeiro da região encontrou alguma coisa enterrada na sua propriedade. Alguma coisa muito antiga, que não devia ter sido mexida. Ele trouxe para a cidade, achando que era tesouro, mas era uma maldição. O doutor Anselmo explicou que o objeto tinha despertado forças que dormiam há séculos. A epidemia tinha sido só o começo. Se não fosse controlada, a maldição se espalharia para outras cidades, outros estados. Nós descobrimos que a única forma de conter a maldição
era criar um círculo de proteção. 7 guardiões que manteriam ela presa aqui, em Pedra Branca. Mas guardiões precisam ser renovados de tempos em tempos. Renovados como? Um novo guardião a cada 10 anos. Alguém que aceite a responsabilidade de proteger não só esta cidade, mas o mundo inteiro da maldição. Sebastião olhou para os outros 6 homens. Agora que sabia o que procurar, podia ver que eles eram de épocas diferentes. As roupas, os cortes de cabelo, os rostos representavam décadas diferentes. E se eu recusar? Então a maldição vai procurar outra pessoa, e enquanto isso, ela vai ficando mais forte. Em algum momento, ela vai ficar forte o suficiente para quebrar o círculo de contenção. E aí? Aí todos morrem, não só em Pedra Branca, em todo lugar que a maldição alcançar. Sebastião entendeu que não tinha escolha real. Ou aceitava se juntar aos guardiões, ou condenava milhares de pessoas inocentes. Como é o processo? Rápido. Você simplesmente toca o 8º sino e a transformação acontece instantaneamente. Não há dor. Tá bem, disse ele. Eu aceito. Os 7 guardiões o escoltaram de volta ao cemitério. No mausoléu havia um altar de pedra que Sebastião não tinha visto antes. Em cima dele, um sino dourado brilhava na luz da lua. Era diferente dos outros 7. Mais elaborado, mais bonito. Esse é o sino mestre, explicou o Dr. Anselmo. Quando você tocá-lo, ele vai se harmonizar com os outros 7, e o círculo de proteção será renovado por mais 10 anos. Sebastião se aproximou do altar. O sino parecia irradiar uma energia própria, como se fosse feito de algo mais que metal comum. Ele estendeu a mão na direção do sino. Quando seus dedos tocaram o metal, sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Não era dolorosa, era quase prazerosa, como se toda a tensão e medo dos últimos dias tivesse desaparecido de uma vez. Ele ergueu o sino e o tocou uma única vez. O som que saiu foi diferente de qualquer coisa que já tinha ouvido. Era cristalino, puro, e parecia reverberar não só no ar, mas na própria alma dele. Os outros 7 sinos responderam, criando uma harmonia complexa que ecoou por toda a cidade. Sebastião sentiu seu corpo começar a mudar. Não era uma transformação violenta, era gradual, quase suave. A carne se tornava menos sólida, mais etérea. As cores do mundo ficavam mais vibrantes, mas ao mesmo tempo distantes, como se ele estivesse olhando através de um véu. Quando a transformação terminou, ele entendeu tudo. Podia sentir a maldição. Uma presença escura e antiga que pressionava constantemente contra o círculo de proteção que eles mantinham. Podia sentir também a responsabilidade que agora carregava, o peso de proteger não só Pedra Branca, mas todos os lugares que a maldição poderia alcançar. Bem-vindo, disse o Dr. Anselmo. Agora você entende. Sebastião estabeleceu uma rotina estranha em sua nova existência. Durante o dia mantinha as aparências, continuava cuidando do cemitério, conversava com os visitantes, mas à noite, quando os vivos dormiam, ele e os outros guardiões patrulhavam a cidade, verificando se a maldição continuava contida. A cada 10 anos, a maldição testava a força do círculo, e a cada 10 anos, um novo guardião era necessário para renovar o selo. Sebastião participou de vários rituais de renovação, sempre como o guardião mais antigo depois do Dr. Anselmo. Mas em 1995, alguma coisa mudou. O escolhido daquele ano era um jovem chamado Roberto Silva, um jornalista que tinha vindo investigar histórias de cidades pequenas. Como todos os outros, ele ouviu os sinos, investigou e descobriu a verdade. Mas Roberto não aceitou. Vocês estão loucos, disse ele quando os guardiões explicaram a situação. Isso é uma seita, uma loucura coletiva. Não existe maldição nenhuma. Por mais que explicassem, Roberto se recusava a acreditar. E pela primeira vez em 70 anos, o ritual de renovação não pôde ser completado. O efeito foi imediato.
A maldição, percebendo a fraqueza no círculo, começou a pressionar com mais força. Pessoas na cidade começaram a ficar doentes, pesadelos coletivos, animais morrendo sem explicação. Foi o Dr. Anselmo quem tomou a decisão final: forçar Roberto a tocar o sino mesmo contra sua vontade. Roberto se tornou o 9º guardião, mas algo estava diferente. Ele nunca aceitou completamente o papel, nunca entendeu a importância do que fazia, e isso enfraqueceu o círculo inteiro. Nos anos seguintes, a maldição ficou mais ativa. Em 2015, a situação chegou ao limite. Os sinos tocaram por meses sem conseguir atrair ninguém, e numa noite de tempestade, o círculo se quebrou. A maldição estava livre. Na manhã seguinte, os guardiões encontraram o mausoléu rachado ao meio. Uma fissura profunda se abria no chão, e de dentro dela saía um vapor escuro que matava as plantas. "É tarde demais", disse o Dr. Anselmo. "A contenção falhou completamente. O que fazemos agora?" "Agora tentamos a única opção que resta. Vamos descer até a fonte da maldição e tentar destruí-la." Os guardiões desceram pela fissura. No fundo, encontraram uma caverna antiga com um objeto no centro. Algo que mudava de forma conforme eles olhavam, sempre irradiando malevolência pura. Eles se posicionaram ao redor do objeto, cada guardião segurando seu sino. Quando tocaram os sinos todos ao mesmo tempo, a caverna se iluminou. A energia dos guardiões se combinou numa força branca que atingiu o objeto central. Mas então ele reagiu. Uma onda de energia negra explodiu do objeto, atingindo todos os guardiões. Um por um, eles começaram a se desfazer. Sebastião teve uma ideia desesperada. Se não podiam destruir o objeto, talvez pudessem se sacrificar para criar uma contenção mais forte. "Doutor, temos que nos fundir com ele. É a única forma." Em vez de tentar se proteger da energia negra, eles se abriram para ela. Deixaram que os absorvesse, mas ao mesmo tempo absorveram ela também. A fusão foi terrível e extasiante. Sebastião sentiu sua consciência se expandir, se misturar com a maldição antiga e com as essências dos outros guardiões. Quando tudo terminou, havia apenas uma esfera de energia que continha tudo: maldição e proteção, ódio e amor, destruição e preservação. A esfera se elevou e voltou para a superfície, estabelecendo-se no cemitério de Pedra Branca, invisível aos olhos humanos, mas presente para sempre. A cidade voltou ao normal, mas não havia mais guardiões, não havia mais ritual de renovação. A maldição continuava contida, mas agora por um preço muito maior: a própria existência dos homens que tinham dedicado suas vidas a proteger a humanidade. E às vezes, em noites muito quietas, quando a lua está cheia e o vento sopra forte, ainda se pode ouvir o eco distante de sinos tocando no cemitério de Pedra Branca. Não são mais os sinos dos guardiões chamando um novo escolhido. São os sinos da própria maldição, cantando uma canção eterna de prisão e liberdade, de sacrifício e redenção. E dizem que se você parar para escutar com atenção, pode ouvir vozes no meio do som dos sinos, vozes que sussurram uma promessa que ecoa através dos tempos. Nós ainda estamos aqui, nós ainda estamos protegendo vocês. Quando Valdeci Santos chegou na Fazenda Três Lagoas para trabalhar como caseiro, a primeira coisa que reparou foi que a casa grande estava abandonada há anos, mas parecia que alguém ainda cuidava dela. As janelas estavam limpas, o jardim aparado, e não tinha aquele cheiro de mofo que sempre fica em lugar fechado por muito tempo. A fazenda ficava no meio do nada, entre Goiás e Mato Grosso, numa região de cerrado que se estendia até onde a vista alcançava. O dono, seu Martiniano, era um homem de negócios de Brasília que tinha herdado a propriedade do avô e usava ela só para criar gado. "Só uma coisa, seu Valdeci",
disse seu martiniano no dia que deixou ele na fazenda. A casa grande fica trancada sempre. Você tem as chaves para emergência, mas só entra lá se for muito necessário. E se entrar, não mexa em nada. Principalmente não mexa no espelho da sala. Valdeci achou estranha a recomendação, mas não perguntou. Precisava do emprego e cuidar de gado e de uma casa vazia parecia trabalho tranquilo. A casa dos funcionários era simples, mas confortável, com 2 quartos, cozinha e uma varanda que dava vista para a casa grande. Era uma construção antiga, do tempo que a fazenda ainda plantava café, com paredes grossas de adobe e telhas de barro. Foi na primeira semana que ele começou a reparar nas coisas estranhas. De manhã cedo, quando ia dar comida para os cavalos, sempre via que as janelas da casa grande estavam abertas. Não todas, sempre as mesmas. 3 janelas do 2º andar, que davam para o lado leste, como se alguém quisesse ver o sol nascer. Valdeci sabia que tinha trancado essas janelas no dia anterior. Sempre conferia antes de voltar para a casa pequena. Mas toda manhã, lá estavam elas abertas de novo. Na 3ª noite, ele decidiu investigar. Esperou até escurecer, pegou uma lanterna e a espingarda e foi até a casa grande. O interior estava escuro, mas limpo. Alguém realmente cuidava daquele lugar. A sala principal era grande, com um teto alto e janelas que durante o dia deviam encher o ambiente de luz. Havia alguns móveis cobertos com lençóis brancos, um piano de cauda num canto e na parede do fundo o espelho que seu martiniano tinha mencionado. Era um espelho antigo, com moldura trabalhada em madeira escura. Devia ter uns 2 metros de altura por 1,5 de largura, grande o suficiente para refletir uma pessoa inteira. A moldura era cheia de detalhes, flores, folhas e figuras que pareciam dançar ao redor da superfície reflexiva. Valdeci se aproximou para olhar melhor. O espelho estava limpo, sem uma marca sequer, mas havia alguma coisa estranha na reflexão. A imagem estava clara, mas parecia profunda demais, como se o espelho não tivesse fundo. Quando olhou de novo para o espelho, teve certeza de que havia alguma coisa diferente na reflexão. Além da sua própria imagem, havia uma sombra atrás dele. Valdeci se virou rapidamente, apontando a lanterna para trás. Não havia ninguém ali. Mas quando olhou de novo para o espelho, a sombra continuava lá, mais nítida agora. Era a silhueta de uma mulher, parada bem atrás dele. Ele saiu da casa rapidamente, trancou tudo e voltou para a casa pequena. Mas não conseguiu dormir. Na manhã seguinte, perguntou para o vaqueiro, seu Toninho, se ele sabia alguma coisa sobre a casa grande. Ah, aquela casa lá, disse Toninho, mexendo nervoso no chapéu. É melhor não mexer com aquilo, seu Valdeci. Tem coisa ruim lá dentro. Toninho contou que a família do avô de seu martiniano tinha sido uma das mais ricas da região nas décadas de 1940 e 1950. Coronel Sebastião Martiniano tinha se casado com uma mulher muito mais nova, Dona Isadora, que tinha vindo de família nobre de São Paulo. Dona Isadora era muito bonita, muito elegante, mas também era muito vaidosa. Passava horas na frente daquele espelho, se arrumando, se admirando. Em 1957, Dona Isadora tinha morrido de uma forma estranha. Tinha sido encontrada na sala, caída bem na frente do espelho, sem nenhuma marca de violência, sem sintoma de doença. Simplesmente tinha morrido. E desde então, as pessoas dizem que ela ainda está lá, que nunca saiu da frente do espelho. Naquela noite, Valdeci decidiu ficar acordado e vigiar a casa grande da janela da sua casa. Por volta da meia-noite, viu uma luz fraca se acender na sala principal da casa grande. Não era luz elétrica, a casa não tinha energia ligada. Era uma luz suave, amarelada como de vela, e a luz se movia pela sala, como se alguém tivesse caminhando. Valdeci foi investigar. Quando chegou na casa grande, a luz tinha desaparecido. Mas havia um cheiro no ar, um perfume doce, floral, como se alguém tivesse passado por ali. E o espelho
O espelho estava diferente. A superfície reflexiva parecia estar se ondulando como água. Valdeci se aproximou e viu que sua própria reflexão estava distorcida, tremulante. Então, gradualmente, outra imagem começou a aparecer no espelho. Era uma mulher jovem, muito bonita, com cabelos longos e escuros, presos num penteado elaborado. Usava um vestido elegante de cor clara e tinha no pescoço um colar de pérolas que brilhava. A mulher no espelho não era uma reflexão de alguma coisa que estava na sala. Ela estava dentro do espelho, como se o espelho fosse uma janela para outro lugar. E ela estava olhando diretamente para Valdeci. A mulher no espelho abriu a boca e falou. Valdeci não ouviu som algum, mas conseguiu ler os lábios dela. Me ajuda. Depois a imagem desapareceu e o espelho voltou ao normal. Valdeci saiu da casa correndo e passou o resto da noite acordado, pensando no que tinha visto. Na manhã seguinte, decidiu ligar para seu Martiniano em Brasília. Seu Martiniano, preciso falar com o senhor sobre a Casa Grande. Eu tô vendo coisas estranhas lá. Luzes acendendo sozinhas, e ontem à noite eu vi uma mulher no espelho da sala. Silêncio do outro lado da linha. Depois, seu Martiniano suspirou. Valdeci, você pode vir aqui em Brasília no fim de semana? Preciso te contar a história completa. No sábado, Valdeci foi até Brasília. Seu Martiniano o recebeu no apartamento e contou a verdade. Minha bisavó Isadora não morreu de morte natural. Ela se matou, mas não da forma tradicional. Ela se matou através do espelho. Seu Martiniano explicou que Dona Isadora tinha descoberto que o marido estava tendo um caso. Ficou consumida de ciúme e raiva. Passou dias trancada na sala, na frente do espelho, sem comer, sem dormir. Ela fez algum tipo de ritual na frente do espelho. Cortou os próprios punhos e deixou o sangue pingar na base do espelho, enquanto repetia palavras numa língua que ninguém reconheceu. Quando encontraram ela, estava morta na frente do espelho, mas não havia sangue no chão, embora os punhos dela tivessem cortados. Era como se o sangue tivesse sido absorvido pelo espelho, e desde então ela aparece para homens solteiros que ficam sozinhos na fazenda. Ela quer sair do espelho, quer voltar a viver. E para isso, ela precisa trocar de lugar com alguém. Trocar de lugar como? A pessoa entra no espelho e ela sai. Isso já aconteceu outras vezes. Homens que trabalhavam na fazenda e simplesmente desapareciam. Seu Martiniano ofereceu para Valdeci sair da fazenda imediatamente, mas ele recusou. Não vou fugir. Tem que ter um jeito de resolver isso de uma vez por todas. Valdeci voltou para a fazenda determinado a não se deixar enganar. Mas já na primeira noite, as coisas tinham mudado. A mulher no espelho apareceu mais cedo e dessa vez ele conseguiu ouvir a voz dela. Valdeci, disse ela, e a voz era doce, musical. Você voltou. Eu sei quem você é, disse ele. Sei o que você quer e não vou cair na sua armadilha. Ela sorriu e o sorriso era triste, melancólico. Armadilha? Valdeci, eu não quero te fazer mal. Eu só quero sair daqui. Você não imagina como é ficar presa neste lugar sozinha por tantos anos. Você quer que eu entre no espelho para o senhora sair. Não precisa ser para sempre, só por um tempo. Alguns meses. Depois eu volto e você sai. Nos dias seguintes, as aparições se tornaram mais frequentes. Toda noite, Dona Isadora aparecia no espelho e as conversas ficavam mais longas, mais íntimas. Ela contava sobre a solidão, sobre como tinha morrido sem nunca ter conhecido o amor verdadeiro. Você entende o que é solidão, Valdeci? Você vive sozinho também. Se você me deixar sair, não precisamos ficar sozinhos. Podemos ser companhia um do outro. Depois de 2 semanas de conversas noturnas, Valdeci começou a considerar a proposta. Se ela realmente voltasse para o espelho, depois de alguns meses,
Foi numa quinta-feira à noite que ela fez a proposta final. Valdeci, eu não aguento mais ficar aqui. Você é minha única esperança. Como eu saberia que você vai cumprir a promessa de voltar? Porque eu vou deixar suas memórias de liberdade comigo no espelho. Se eu não voltar para devolvê-las, você vai esquecer que existe um mundo fora do espelho. Tá bem, disse Valdeci finalmente. Eu aceito, mas só por 3 meses. É simples. Você encosta a mão na superfície do espelho e pensa em mim. O espelho vai te puxar para dentro. Valdeci se aproximou do espelho e estendeu a mão. Quando seus dedos tocaram o vidro, sentiu que não era sólido. Era como tocar em água morna. Ele fechou os olhos, se concentrou na imagem de Dona Isadora e sentiu uma força o puxando para frente. Quando abriu os olhos, estava do outro lado. O mundo dentro do espelho era estranho. Era como uma versão distorcida da sala, mas tudo estava em tons de cinza e preto. Não havia cores, não havia sons. Era um lugar silencioso, atemporal. Do lado de fora, ele podia ver Dona Isadora se materializando na sala real. Primeiro era apenas uma sombra, depois foi ganhando substância, até se tornar uma mulher de carne e osso. Obrigada, Valdeci. Prometo que volto em 3 meses. Os primeiros dias foram tranquilos, mas conforme as semanas passavam, Valdeci começou a perceber que alguma coisa estava errada. Suas memórias estavam ficando confusas. As sensações físicas da vida real estavam se tornando abstratas, distantes. Ele estava começando a esquecer que havia um mundo fora do espelho. Quando finalmente se deu conta, já fazia 2 meses que estava preso. Dona Isadora tinha mentido. Quanto mais tempo ele ficasse no espelho, mais ele se conformava com aquela existência. Valdeci se forçou a ficar grudado na superfície do espelho, observando o mundo real, lutando para manter viva a lembrança de como era viver de verdade. Foi assim que viu quando seu martiniano chegou na fazenda. Isadora, disse seu martiniano quando viu ela na sala. Martiniano, você demorou para vir. Onde está o Valdeci? Ela apontou para o espelho. Seu martiniano viu Valdeci do outro lado da superfície reflexiva. Você prometeu que voltaria em 3 meses. Eu menti. Agora que estou livre, por que eu voltaria para aquela prisão? Seu martiniano tentou convencê-la, mas ela se recusou a voltar. Ele saiu frustrado e Valdeci ficou desesperado, mas havia uma coisa que ela não tinha considerado. Nos cantos mais escuros do mundo do espelho, Valdeci começou a perceber outras presenças. Sombras que se moviam, sussurros distantes. Uma noite, uma das sombras se aproximou. Era um homem de meia idade. Você é novo aqui, disse o homem. Eu sou Rivaldo. Fui caseiro desta fazenda de 1983 a 1985. Você também foi enganado por ela? Todos nós fomos. Somos 6, ao todo. Homens que ela convenceu a trocar de lugar ao longo das décadas. E Rivaldo explicou que Dona Isadora nunca cumpria as promessas. Ela ficava no mundo real até ser forçada a voltar, mas nunca libertava os homens presos. Tem alguma forma de sair daqui? Só uma. Se conseguirmos fazer ela voltar voluntariamente e depois quebrarmos o espelho do lado de fora. Como fazemos ela voltar? Ameaçando a única coisa que ela realmente valoriza, a própria beleza. Os 6 homens presos elaboraram um plano. Toda vez que Dona Isadora se olhasse no espelho, eles alterariam a reflexão dela, fazendo parecer que ela estava envelhecendo. Começaram com mudanças pequenas, uma ruga aqui, um fio de cabelo branco ali. Conforme os dias passavam, as mudanças se acumularam. Dona Isadora começou a ficar preocupada. Passava horas na frente do espelho, examinando o próprio rosto. Por que estou envelhecendo tão rápido? Perguntou para o espelho. Foi quando Valdeci falou com ela. Porque este corpo não foi feito para você. Você está forçando uma alma de mais de 100 anos a habitar um corpo jovem. Tem que ter um jeito de parar isso. Tem. Você volta para o espelho.
Lá dentro, você pode manter a aparência que quiser para sempre. Era um dilema terrível para alguém obcecado com a própria beleza. Quando viu no espelho que parecia ter 40 anos em vez de 25, ela cedeu. Tá bem, eu volto. Dona Isadora se aproximou do espelho e estendeu a mão. Quando tocou a superfície, Valdeci fez a mesma coisa do outro lado. Mas em vez de simplesmente trocar de lugar, Valdeci se agarrou nela e a puxou junto para dentro do espelho. O que você está fazendo? Te levando comigo, para que todos possam ser libertados. A presença dos dois ao mesmo tempo criou uma sobrecarga. O espelho começou a rachar. Agora! Gritou Rivaldo. Os 6 homens presos se uniram, concentrando toda a energia num único ponto. A rachadura se espalhou por todo o vidro. Do lado de fora, seu martiniano ouviu o barulho de vidro se quebrando. Correu para a sala e viu o espelho se despedaçando sozinho. Quando o espelho se partiu completamente, 7 figuras se materializaram na sala. Valdeci e os 6 homens que tinham estado presos. Dona Isadora, sem o espelho para sustentá-la, começou a se desfazer imediatamente. Em poucos segundos, envelheceu todas as décadas que tinha vivido presa até se tornar poeira. Tá acabado, disse Rivaldo. Finalmente tá acabado. Seu martiniano providenciou ajuda para todos os homens libertados. Alguns conseguiram se readaptar à vida normal. Outros nunca se recuperaram completamente. Valdeci foi um dos que conseguiu se readaptar. Continuou trabalhando como caseiro, mas nunca mais na fazenda Três Lagoas. Seu martiniano demoliu a casa grande e construiu uma nova no lugar. Os pedaços do espelho foram enterrados num lugar que só seu martiniano conhece. E até hoje ele recebe relatos de aparições. Uma mulher jovem e bonita que aparece à beira das estradas pedindo carona. Mas essas aparições nunca duram muito. Sem o espelho para sustentá-la, Dona Isadora só consegue se manifestar por poucos minutos. E dizem que, quando ela aparece, sempre está procurando um espelho onde possa se olhar uma última vez. Mas os espelhos do mundo real nunca a refletem, porque ela não pertence mais a lugar nenhum. É apenas um eco de vaidade que se recusa a aceitar o fim, condenada a vagar eternamente sem nunca mais poder admirar a própria beleza.